Diário de um Mago Morto. Capítulo 1. Um quarto escuro e estreito. Em uma grande cama compartilhada, uma dúzia de meninos dormiam. Eles tinham todos em torno de 12 ou 13 anos de idade. Enrolados sob cobertores finos, nenhum deles ousava estender a mão para além das cobertas. TSS. De repente, uma vela pendurada na parede acendeu no lado esquerdo da sala. O garoto mais próximo da chama apertou os olhos contra a luz repentina, então puxou o cobertor sobre a cabeça e chutou o garoto ao lado dele. O próximo garoto, meio adormecido, chutou Grog o garoto à sua direita. E assim foi, um chute após o outro, até o último garoto na extrema direita, que foi chutado com força contra a parede. Eca! Saul gemeu baixinho, esfregando o joelho machucado. Sentou-se momentaneamente atordoado, tentando acordar. Anda logo. Se você se atrasar, o mestre mago vai te transformar em fertilizante de flores. O garoto ao lado dele resmungou como se estivesse falando dormindo. Saul pressionou o antigo ferimento na testa. A dor aguda clareou sua mente e ele finalmente começou a se mover. Ele saiu da cama, vestiu rapidamente o uniforme de criado pendurado na parede, abriu a porta e saiu. O corredor lá fora era longo e curvo, com portas espaçadas a cada poucos metros. De cada lado de cada porta, arandelas lançavam uma luz amarela fraca, mal conseguindo afastar a penumbra sinistra do corredor. Saul olhou para a esquerda, em direção ao seu ombro. Flutuando ali havia um pequeno livro de capa dura, do tamanho da palma da sua mão. Ainda está aí? Talvez não seja só a minha imaginação. Desde que ele transmigrou para este mundo alguns dias atrás, o livro pairava silenciosamente perto de seu ombro esquerdo. Visível, mas intocável. Ninguém mais podia vê-lo. Ele tentou chamar aquilo de sistema, implorar por um chip de inteligência artificial, qualquer coisa, mas não obteve resposta. No fim, atribuiu tudo a uma alucinação decorrente do ferimento na cabeça. Mas as alucinações não deveriam durar tanto tempo. Independentemente de ser real ou não, Saul tinha assuntos mais urgentes para resolver. Ele não tinha tempo para pensar nisso. Este lugar era uma torre mágica. Desde que chegou aqui, Saul nunca mais saiu de casa. Como empregado, sua rotina diária começava por volta das 4 da manhã. Ele tinha que esfregar o chão do 11º ao 13º andar, sem deixar sujeira ou lixo visíveis. Caso contrário, seria picado e usado como fertilizante para os canteiros de flores. A limpeza precisava ser feita antes que as velas mudassem de um amarelo opaco para uma chama branca brilhante. Se ele encontrasse um aprendiz de mago na saída, bem, ele poderia ser arrastado para um experimento. Os aprendizes de mago tinham uma aparência bizarra e eram temperamentais, como se estivessem sendo perseguidos pela própria morte. O ele anterior havia sido morto, atingido na cabeça por um livro por um daqueles aprendizes. Seu corpo foi jogado em um depósito e quase confundido com lixo. Quando Saul saiu rastejando daquele depósito, com sangue cobrindo seu rosto, até o mordomo pensou que era uma assombração. Após confirmar que ele ainda estava vivo, o mordomo imediatamente lhe atribuiu novas tarefas. Saul nem teve tempo de se recuperar antes de ser forçado a voltar ao trabalho. Isso trouxe até hoje. Terminando o pensamento, Saul foi até o depósito ao lado do dormitório, pegou um esfregão, um balde e uma lixeira e os colocou em um pequeno carrinho. A carroça supostamente tinha runas de silêncio gravadas em suas rodas para evitar perturbar os aprendizes de magos, que eram muito sensíveis. Alguns dias antes, Saul havia estudado as runas atentamente. Tudo o que sentiu foi uma leve dor de cabeça. Bocejando, ele começou mais um dia de trabalho naquela manhã fria. O corredor era mais como um semicírculo, com portas alinhadas em ambos os lados a cada poucos metros. Cada porta tinha uma placa com caracteres misteriosos indicando o número da sala. O corpo para o qual Saul havia transmigrado podia ler e após alguns dias vagando, ele recuperou algum conhecimento básico a partir de fragmentos dispersos de memória. Enquanto limpava o 11º andar, Saul ouviu um som de choro vindo de trás de uma das portas. Toda vez que o choro começava, as chamas das velas de cada lado da porta tremulavam de forma anormal, projetando sombras instáveis que faziam sua pele arrepiar. Ele puxou a gola com mais força. Qualquer vestígio de sono desapareceu instantaneamente. Fingindo que não tinha ouvido nada, ele rapidamente limpou a área e seguiu em frente. O 12º andar abrigava um sujeito esquisito que gostava de jogar lixo do lado de fora da porta. Cabelo, papel picado, pedaços de carne não identificáveis. Saul já estava acostumado a limpar tudo proativamente quando passava. Ele usou uma pequena pá pendurada na lixeira para recolher tudo. Ao se virar para despejar, ouviu um leve ruído de raspagem. Ele se virou imediatamente. Uma porta atrás dele se abriu apenas uma fresta. Seu interior estava escuro como breu sem revelar nada. Arrepios percorreram o corpo de Saul. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele lutava contra a vontade de correr, mas ao mesmo tempo ele não podia arriscar ofender o aprendiz que morava ali. Ele aprendeu em poucos dias que nada era mais importante do que demonstrar absoluto respeito e humildade para com os aprendizes de mago. Ele era apenas uma criança de 12 anos, frágil e impotente. Qualquer aprendiz poderia esmagá-lo com um estalar de dedos. E quanto a um verdadeiro mago? Haha, alguém como ele nem sequer era qualificado para conhecer um. Com o coração batendo forte, Saul esperou. Não aconteceu mais nada. O tempo era curto. Mantendo um olho na porta rachada, ele retomou a limpeza, passando por ela com cautela.
Por fim, a curva do corredor bloqueou a porta da vista. Os ombros de Saul relaxaram um pouco enquanto ele empurrava o carrinho pelo corredor inclinado até o próximo nível, o 13º andar. Como transmigrador, Saul era sensível a esse número em particular. Mesmo que ele fosse um materialista racional, esse mundo estranho e assustador, cheio de bruxos e monstros, o tornava mais do que um pouco supersticioso. Corria o boato de que o último criado designado para este andar havia morrido aqui. Saul já tinha limpado o chão algumas vezes e não tinha notado nada de estranho, mas o lugar ainda lhe dava arrepios. Esse tipo de medo irracional e primitivo, como se algo invisível o estivesse observando, nunca foi embora de fato. Ele abaixou a cabeça e esfregou o chão com força, tentando afastar o desconforto do organismo. Mas então aconteceu. Ao passar pela terceira porta à direita, uma poça de sangue subitamente vazou por baixo da porta. Grosso, vermelho vivo. O cheiro de ferro era forte e sufocante. Um olhar lhe disse que aquela não era uma bagunça qualquer. O sangue escorreu para o centro do corredor antes de parar. De acordo com as regras do mordomo, Saul tinha que limpar todas as manchas visíveis. Não havia exceções. Ele apertou o esfregão com mais força e cerrou os dentes, preparando-se para seguir em frente. Nesse momento, o livro de capa dura que flutuava em seu ombro de repente voou para a frente dele e se abriu com um som farfalhante. Saul congelou. Era a primeira vez que o livro reagia a alguma coisa. Uma onda de esperança encheu seu peito. Será que esse pode ser meu dedo de ouro finalmente sendo ativado para me salvar em uma crise? Ainda observando o sangue pelo canto do olho, Saul se concentrou no livro. Parou numa página em branco. Linhas de texto apareceram rapidamente. 21 de maio, ano 314 do calendário lunar. Enquanto limpa o corredor, você percebe uma poça de sangue escorrendo por trás de uma porta. Embora com medo, você deu um passo à frente mesmo assim, porque se não terminasse sua tarefa, acabaria como fertilizante para flores. Mas não importa o quanto você esfregue, o sangue só se espalha. Você olhou para baixo, apenas para perceber que não era o chão que estava sangrando. Foi você. No dia seguinte, um novo cadáver seco apareceu na sala de lixo da torre. As pernas de Saul ficaram fracas e ele quase caiu na lata de lixo atrás dele. Ele se apoiou no cabo do esfregão para se firmar, olhando fixamente para a poça de sangue com medo persistente. Então este livro é um sistema de alerta de morte? Em um lugar tão assustador e mortal como esse, isso é realmente útil. Ele não achava que o livro mentiria para ele. Afinal, que valor ele tinha que valesse a pena enganar? Saul manobrou cuidadosamente a carroça para contornar a mancha de sangue. Mas naquele momento, o livro à sua frente mudou novamente. Você escolheu evitar limpar o sangue por medo. Naquela manhã, o mordomo lhe deu uma bronca por deixar o corredor sujo. No dia seguinte, a estufa ganhou um novo fertilizante. Você achou sua nova forma fedorenta surpreendentemente satisfatória. Saulo, caramba! De qualquer forma, estou morto. Capítulo 2. Saul ficou congelado no lugar. Ele estava pensando, mas o tempo estava se esgotando. A luz das velas na parede já havia mudado de um amarelo escuro para um âmbar mais intenso. Quando se tornava amarelo vivo, significava que o amanhecer estava próximo. E antes que as chamas ficassem brancas, Saul precisava estar de volta ao quarto andar. Essas eram as regras. A poça de sangue ainda estava lá. Se ele deixasse assim, ele viraria fertilizante para flores pela manhã. Mas limpá-lo? Ele era apenas uma pessoa comum. Sem poderes, sem truques. O que ele poderia fazer com aquele sangue sinistro e assassino? Pedir ajuda? Os garotos com quem ele dividia o beliche nutriam certa hostilidade em relação ao Saul pré-transmigração. De jeito nenhum eles ajudariam. E mesmo que quisessem, eram apenas garotos comuns como ele, indefesos diante daquele tipo de coisa. Relatar ao mordomo? O mordomo nunca aparecia à noite, e Saul não tinha ideia de onde encontrá-lo. Sua movimentação era restrita aos aposentos dos empregados do quarto andar e do 11º ao 13º andar. Não há saída. Os dedos trêmulos de Saul de repente se firmaram. Ele colocou o esfregão de volta no carrinho e ajeitou suas roupas. Então, ele caminhou até a porta em frente ao quarto que vazava sangue, levantou a mão e bateu 3 vezes. No corredor silencioso, aquelas 3 batidas soaram dolorosamente altas. Saul olhou para o livro de capa dura flutuante. Nenhuma nova previsão de morte apareceu. Ele levantou a mão para bater novamente quando a porta à sua frente se abriu de repente. Saul ficou sem fôlego. A porta se abriu um pouco, e atrás dela, uma figura alta e esguia emergiu. Uma mulher, vestida com uma camisola preta, era voluptuosa, mas não obesa. A pele exposta era pálida e lisa. Saul olhou para cima e viu um queixo gracioso, lábios vermelhos e carnudos, um nariz alto, e acima disso, nada. A mulher tinha apenas meia cabeça. Na escuridão da noite a visão quase fez a alma de Saul deixar seu corpo. Ele conteve o terror e manteve uma expressão educada. Mas seus dentes o traíram, batendo incontrolavelmente. A mulher inclinou a cabeça. A metade superior havia desaparecido. A carne exposta no corte transversal estava pálida e deteriorada. Onde seus olhos deveriam estar, uma cúpula de vidro hemisférica foi incrustada. Dentro da cúpula, um líquido branco e turvo espirrou. Quando ela inclinou a cabeça, algo parecido com um globo ocular bateu suavemente contra o vidro. O que é? Seus lábios se moveram. Sua voz era inesperadamente agradável. Essa senhora. Saul percebeu o tremor na própria voz. Respirou fundo para acalmá-la.
Está vazando sangue do quarto do outro lado do corredor. Não tenho como lidar com isso. Por favor, me ajude. A mulher levantou a cabeça ligeiramente. Um globo ocular pressionou a redoma de vidro. Então desapareceu novamente quando ela abaixou a cabeça, riu baixinho e disse: Por que eu deveria ajudar você? Saul sabia que não teria a sorte de bater na porta de um estranho e encontrar uma alma gentil e prestativa. Senhora, o que a senhora quer que eu faça? Ele abaixou a cabeça. Ele era apenas um servo. Não tinha o direito de negociar. A mulher segurou o queixo com dedos finos. Preciso de um sujeito vivo para um experimento. Mas estou com poucos créditos no momento. Se você se voluntariar, eu cuido do seu probleminha. Saul olhou para o livro de capa dura flutuando sobre seu ombro. Nenhuma reação. Ele ainda estava fraco demais para se proteger. Sua única esperança era apostar no sistema de alerta de morte do livro. Tudo bem. A mulher torceu os lábios vermelhos em satisfação, claramente satisfeita com a determinação de Saul. Ela se afastou e deixou que ele entrasse em seu quarto. Depois se virou e fez algo lá fora. Saul estava dentro da sala. Era maior do que o dormitório onde ele morava, com mais de uma dúzia de outros garotos, e tinha até um quarto interno separado. Uma lamparina a óleo iluminava a sala de estar, lançando um brilho constante e brilhante, provavelmente auxiliado por algum encantamento. No centro da sala havia uma longa mesa, cheia de ferramentas e materiais estranhos que ele não reconheceu. O que mais chamava a atenção era um caldeirão preto em cima de um pequeno fogão, borbulhando um líquido preto e espesso. É isso que eu preciso que você tente. A mulher entrou novamente sem que ele percebesse. Saul se virou. A porta já estava fechada. Ele não sabia se o sangue lá fora já havia sido lavado. Preciso que você coloque uma mão no caldeirão. Depois me diga o que sente. Ela puxou um banco comprido, sentou-se em frente a ele, cruzou as pernas e esperou ansiosamente. Saul sabia que não tinha margem para barganhar. Então não implorou. Ele arregaçou a manga do braço esquerdo, respirou fundo e caminhou em direção à água. Sem hesitar, mergulhou a mão inteira no líquido negro. Ele não colocou um dedo primeiro. Era melhor arriscar tudo do que irritar a mulher com hesitação. TSS. Saul respirou fundo. Não de dor, mas de frio. Um frio cortante e profundo. Claque, claque, claque. Seus dentes batiam incontrolavelmente. Você pode tirar agora. Ao comando dela, Saul puxou a mão para trás. Mas no momento em que ele viu, o ar que ele tinha acabado de soltar ficou preso na garganta novamente. A carne havia desaparecido. Sua mão esquerda não passava de uma mão limpa e óssea, como uma mão esquelética saída diretamente de um modelo médico. O pior? Não senti dor nenhuma. Saul ofegava, segurando o pulso esquerdo com o direito. Ambas as mãos tremiam violentamente. Enquanto sua mão esquelética tremia, ela emitia um som seco de clique. A mulher não ofereceu nenhum conforto. Ela se levantou e bateu no queixo, pensativa. Devo ter adicionado muito ácido estomacal a pitons de Shelley. O que você sente nessa mão agora? Ser frio, mas não doloroso. Saul tentou suprimir o medo e o frio, fazendo o melhor que pôde para responder como um sujeito de teste profissional. Eu acho que ainda consigo controlar isso. Ele flexionou levemente seus dedos esqueléticos. Foi difícil, mas eles se mudaram. Nada mal. A mulher sorriu, parecendo bastante satisfeita. Ela examinou a mesa, selecionou alguns ingredientes e casualmente os jogou no caldeirão. 2 colunas de vapor branco sibilaram para cima. Então, o borbulhar voltou ao normal. Agora ela se sentou novamente com o queixo erguido em interesse. Ela apontou para o caldeirão. Coloque na outra mão. Saul expirou. Ele esperava por isso. O primeiro teste claramente não funcionou. Então o segundo teste era inevitável. Ele soltou a mão esquerda e então mergulhou decisivamente a mão direita no líquido preto borbulhante. NNNGH. Um frio intenso percorreu seu braço. Sua mão direita, submersa no fluido, ficou completamente dormente. Você pode tirar. Ele o puxou para fora. O alívio tomou conta dele, pois não era uma mão esquelética dessa vez. Não só isso, mas sua palma áspera e calejada agora estava lisa e pálida. Antes que ela pudesse perguntar, Saul disse: F frio, ainda mais frio do que antes. Clac, clac. Mas não dói. Eu consigo controlar. Ele flexionou os dedos e levantou a mão para mostrar a ela. A mulher sorriu novamente, mas desta vez mais amplamente, revelando dentes brancos e afiados por trás de seus lábios vermelhos. Você realmente é uma surpresa. Ela se levantou e até bateu palmas 2 vezes. Atravessando a sala, ela abriu um armário e tirou um frasco de cristal, entregando-o a Saul. Beba isso. Ao ver o rosto hesitante e pálido de Saul, ela riu, seu corpo tremendo de alegria. O líquido branco dentro de sua redoma de vidro espirrou junto com seus movimentos. Relaxe. Isso não é um experimento, é uma poção de cura. Capítulo 3. Saul estendeu as 2 mãos, tentando pegar a poção. Mas sua mão direita estava dura como uma tábua, e sua esquerda não passava de osso nu. Ao ver isso, a mulher não lhe entregou a garrafa de cristal. Em vez disso, ela mesma abriu e o alimentou diretamente. Saul inclinou a cabeça para trás rigidamente, cooperando enquanto ela despejava a poção em sua boca. Ser alimentado com remédios por uma mulher bonita pode ser uma bênção. Ser alimentado por metade de uma mulher linda, nem tanto. Ainda assim, a poção fez maravilhas. Assim que desceu, uma corrente fria fluiu de sua garganta para o estômago. Os tremores cessaram e a sensibilidade começou a retornar às 2 mãos. Sua mão direita rapidamente recuperou a mobilidade.
Ele sentiu uma coceira na testa e levantou a mão para tocá-la, mas descobriu que todas as crostas em seus antigos ferimentos haviam caído. Apenas sua mão esquerda permaneceu esquelética, sem mostrar sinais de recuperação. Com a sua constituição atual, sua mão esquerda provavelmente não vai se recuperar, disse a mulher casualmente, colocando a garrafa sobre a mesa. A menos que você se torne um aprendiz de mago. Saul deu um sorriso amargo. Sou apenas um servo. E daí? A mulher sorriu. Se você estiver interessado, tem uma oportunidade de teste. A única pergunta é, você tem coragem de aceitá-la? Um teste para se tornar um aprendiz de mago? Saul imediatamente olhou para cima. Sim, milady. Quero me tornar aprendiz de mago. A mulher não ficou surpresa com a resposta dele. Desde o momento em que Saul se ofereceu como cobaia, ela já percebeu. Ele tinha muita força de vontade e coragem. Mesmo sentindo medo, ele permaneceu relativamente calmo. Essas eram qualidades que um aprendiz de mago deveria ter. Saul esperou que o riso dela diminuísse antes de perguntar. Milady, se você me ajudar a me tornar um aprendiz de mago, quanto eu lhe devo? Me deve uma? O tom da mulher mudou bruscamente. O que você acha que tem que se equiparar ao valor de uma vaga de aprendiz? Saul congelou, a excitação desaparecendo de seu rosto. Apenas alguns dias como servo, e ele já estava desesperado para deixar aquele papel para trás. Era por isso que ele estava tão ansioso, até mesmo pronto para aceitar qualquer condição. Mas com uma única pergunta, ela o trouxe de volta à realidade. No momento, ele não tem valor algum. Nada que justifique tal oportunidade. Ele ficou em silêncio, mas não desistiu de se tornar um aprendiz. Ele acreditava que a mulher não estava apenas brincando com ele ao oferecer o teste. Ele só precisava esperar que ela dissesse o preço. Você quer mesmo se tornar um aprendiz de mago? Ela perguntou novamente. Mesmo que isso signifique acabar como eu. Ela se inclinou para a frente abruptamente. A cúpula de vidro sobre sua cabeça tremeu violentamente. O líquido branco leitoso lá dentro espirrou, formando bolhas e ondas. Globos oculares flutuando no fluido bateram contra o vidro, produzindo ruídos surdos e surdos. Saul já tinha visto aprendizes de mago antes, mas nenhum parecia tão assustador quanto aquela mulher. Ainda? Sim, ele respondeu, com a voz baixa, mas firme, olhando diretamente para a cabeça distorcida dela. É melhor morrer buscando poder do que viver cada dia com medo de ser transformado em fertilizante. Ótimo. A mulher assentiu, satisfeita. Em alguns dias, uma nova leva de aprendizes será trazida. A maioria deles, 7 ou 8, provavelmente morrerá no caminho. Como de costume, eles vão trazer alguns substitutos entre os servos. Vou garantir que seu nome esteja entre eles. Obrigada, milady. Concha. Aprendiz de mago de segundo nível, Concha. Se você passar e se tornar um aprendiz, lembre-se de escolher o mentor Kaz. Entendo, Lady Concha. Meu nome é... Não precisa, ela interrompeu. Se você se tornar um aprendiz de mago, pode me dizer seu nome. Saul ficou em silêncio. Até então, para ela, ele era apenas um servo sem nome, que nem sequer valia um nome. Duro, mas na Torre do Mago, identidade sempre correspondia ao poder. Saul saiu do quarto de Concha. A porta fechou-se silenciosamente atrás dele. Quando ele se virou, a poça de sangue que antes estava no chão havia desaparecido. Ele não fazia ideia de como Concha conseguirá aquilo. As velas na parede estavam queimando em um amarelo quase dourado. Saul examinou rapidamente o corredor. Nada sujo à vista de todos. Ele não tinha tempo para continuar limpando. Contanto que não houvesse nada visivelmente sujo, os comissários não se dariam ao trabalho de verificar o chão com luvas brancas. Saul se virou e correu pelo corredor, empurrando seu carrinho. Pouco antes de as chamas das velas ficarem brancas, ele chegou ao corredor do quarto andar. Ofegante, ele devolveu os suprimentos ao depósito e esvaziou o lixo. Bem a tempo, antes que os comissários venham inspecionar. Saul, por reflexo, enxugou o suor da testa com as costas da mão esquerda, apenas para fazer uma careta de dor quando o osso raspou sua pele. Minha mão esquerda ainda não tem sensibilidade, nem mesmo tato. Ele flexionou os dedos. Mas pelo menos agora posso movê-lo livremente. Será este o poder de um mago? Aceitando que sua mão esquerda poderia permanecer esquelética para sempre, Saul ainda estava cativado pelo poder que ela representava. Ele olhou para a mão direita. Podia parecer mais lisa, mas ele sentia a força que havia dentro dela. Ele pegou uma pedra da lata de lixo e a apertou delicadamente. A pedra se desfez em vários pedaços. A mão direita deve ser um resultado positivo do experimento. A força de preensão é insana, muito além da de um homem adulto normal. Aposto que nem mesmo os chamados guerreiros ou cavaleiros deste mundo seriam muito mais fortes. Bastaram alguns ingredientes extras e os efeitos da poção foram completamente diferentes. O desejo de Saul de se tornar um aprendiz de mago se solidificou ainda mais. Com esse pensamento, ele saiu do depósito e se aproximou da porta do quarto compartilhado. Empurrou-a levemente. Ainda examinando a mão, ele se moveu lentamente. Vozes vindas de dentro o fizeram parar. Saul ainda não voltou. Acho que desta vez ele finalmente morreu. HMPH. É um milagre ele ter sobrevivido tanto tempo depois de ofender um aprendiz de mago. Bem, agora que ele se foi, teremos que nos revezar para fazer aquelas limpezas matinais nos corredores novamente. Seguiu-se silêncio. Saul franziu a testa. Então a limpeza do corredor deveria ser rotativa? Teriam eles usado sua perda de memória para jogar esse trabalho perigoso em cima dele? Depois de um momento, alguém falou novamente.
Pensando bem, talvez tivesse sido melhor deixar Saul vivo. Ele perdeu quase toda a memória, tem que obedecer a tudo que dizemos. Agora estamos presos aos turnos da madrugada de novo. Quem sabe quando alguém vai simplesmente cair morto? Quem disse que o turno da madrugada tem que ser rotativo? O que você quer dizer? Continuamos obrigando Saul a fazer isso e os comissários não disseram nada. A partir de amanhã, vamos obrigar George a fazer isso. Ele não perdeu a memória. Ele não vai concordar. Então vamos bater nele até que ele faça isso. Nesse momento, todos pareciam convencidos de que Saul estava morto e começaram a discutir sobre quem seria o próximo azarado. Bang! A porta foi arrombada com um chute. A partir de amanhã, disse Saul, passando o olhar pela sala cheia de meninos, a limpeza dos corredores volta a ser feita em rodízio. Alguns ficaram assustados com seu retorno. Outros, como aquele que sorriu cruelmente, claramente planejavam uma surra. Aquele garoto sorridente era Brown, o mais forte entre os criados. Ele tinha o melhor lugar para dormir perto da luz e era o primeiro da fila para as refeições. Tudo conquistado com muito esforço. Agora, algum pirralho ousou desafiar suas regras? Brown estalou os dedos, pronto para dar uma lição em Saul sobre regras. Ele marchou e deu um soco sem dizer uma palavra. Bater, mas Saul levantou a mão direita e o bloqueou. Bastardo! Brown gritou, tentando puxar a mão para trás para outro golpe. Mas ele não conseguia se mover. Seu punho estava cerrado com força de ferro. Desde quando Saul tinha esse tipo de força, ele parecia um menino magricelo de 10 anos. Saul, sentindo a força em sua mão direita, permaneceu impassível. Apertou-a com mais força. Rachadura. Ah, ali! Brown desabou, uivando e agarrando o braço. Quando Saul finalmente o soltou, Brown caiu no chão, convulsionando de dor. Capítulo 4. A sala cheia de garotos olhou para Saul em choque. Por um momento, a sala inteira ficou em silêncio. Mas logo 3 garotos trocaram olhares e deram um passo à frente. Você tem muita coragem. O primeiro garoto pegou uma cadeira do chão e a jogou com força em Saul. Vamos ver se sua mão é mais dura que madeira. Saul ergueu a mão esquerda, branca como osso, e a esmagou no banco de madeira. Rachadura. O banco quebrou instantaneamente, estilhaços voaram pelo rosto do agressor. Mas nenhum dos garotos se moveu para atacar novamente. Todos ficaram em silêncio. Seus rostos não expressavam mais surpresa, mas sim pavor. Até Brown, gemendo no chão, olhou horrorizado para a mão esquerda de Saul e instintivamente recuou. Agora não havia mais como esconder a mão esquerda. Os criados não usavam luvas. Faziam trabalho braçal diariamente. Era impossível não usar a mão esquerda. Então, Saul simplesmente o expôs, usando-o para chocar os outros e desviar a atenção de sua mão direita. Você está amaldiçoado? Essa foi a primeira coisa que lhes veio à cabeça. Pode se espalhar? Vá avisar o mordomo. Saul não se deu ao trabalho de explicar. Voltou a olhar para Brown e de repente estendeu a mão esquerda. Ah! Brown ficou tão apavorado que se esqueceu da dor na mão esquerda. Ele se arrastou de 4. Saul acenou com sua mão esquelética para os outros novamente. O grupo de garotos gritou e recuou aterrorizado. Saul de repente percebeu que estava sendo um pouco infantil, mas tinha que admitir, era bom. A partir de amanhã, não vou mais limpar o corredor. Ninguém ousou discutir. Vocês se revezam. Ele apontou o dedo indicador branco como osso para Brown. Você é o primeiro. O rosto de Brown ficou pálido em um instante. Mordomo. É ele. Ele está amaldiçoado e não denunciou. Uma voz de menino soou atrás dele. Saul se virou e viu um dos outros garotos que sempre zombavam dele, agora conduzindo um homem de meia idade, de uniforme preto, para dentro da sala. O mordomo não demonstrou medo ao ver a mão de Saul. Em vez disso, suas sobrancelhas se franziram rapidamente. Venha comigo. Saul olhou para o pomo e então seguiu silenciosamente o mordomo para fora. Eles caminharam até o depósito. Fale, disse o mordomo. Ajudei a aprendiz de 2ª classe Lady Concha com o experimento ao vivo, respondeu Saul. O mordomo congelou. Você se ofereceu? Saul ficou confuso. O quê? O administrador iria entrar com uma ação judicial em seu nome? O mordomo pigarreou. Quer dizer, Lady Concha lhe pagou? Se não, você pode pedir uma indenização ao mordomo. Afinal, servos são bens do mestre da torre. Nem mesmo aprendizes podem simplesmente te usar. Saul não acreditou em nada daquilo. Antes de transmigrar, ele fora morto por um aprendiz de mago com um livro. Agora que havia assumido o corpo deste novo Saul, ninguém viera se desculpar ou compensá-lo. Este administrador estava apenas testando seu relacionamento com Concha. Então, Saul respondeu com uma expressão calma, não. Vendo a expressão do mordomo mudar, ele continuou. Lady Concha e eu não precisamos falar sobre compensação. O rosto do mordomo mudou novamente. Ele estava quase ficando bravo, mas então forçou um sorriso. Haha. Pois bem, não vou me envolver. Pode voltar. Não precisa trabalhar pelos próximos dias, descanse. Ele olhou nervosamente para a mão esquerda esquelética de Saul. Saul fez uma leve reverência. Obrigado, administrador. Quando ele abriu a porta, viu os garotos aglomerados na entrada do dormitório, esticando o pescoço para olhar em sua direção. Quando Saul se aproximou, eles imediatamente correram de volta para dentro. Ele apontou para o informante. Você estará de plantão depois de amanhã. O rosto do menino ficou tão pálido quanto o de Brown. Pelos próximos 2 dias, Saul viveu confortavelmente. Ninguém lhe dava ordens. Ele podia vagar livremente pela maior parte do 4º andar.
Ninguém ousava brigar com ele por comida, então ele finalmente conseguiu comer refeições quentes e ocasionalmente até carne. O mordomo até lhe trouxe uma garrafa de poção no dia seguinte, dizendo que era para curar seu ferimento na cabeça. Que piada! Ele nem tinha mais uma cicatriz na testa. Mesmo assim, Saul aceitou a poção respeitosamente e agradeceu profusamente ao mordomo. Tudo o que ele desfrutava agora vinha das suposições dos outros sobre sua conexão com Concha. Mas se ele não pudesse se tornar um aprendiz de mago, tudo desapareceria, e ele voltaria a ser nada. Concha nem se importou em lembrar seu nome. Sem esse título, ele não tinha o direito de ser arrogante. Tudo o que podia fazer era assustar os garotos fracos. No terceiro dia, algo aconteceu. O menino que foi limpar o corredor de madrugada não voltou. O mordomo finalmente apareceu carregando o corpo do menino. O menino descreveu animadamente para Saul. A cabeça do servo havia se transformado em uma flor. O crânio formava o centro, enquanto a carne descascava em camadas como pétalas vermelho vivo, como fogo. Depois de trazer o cadáver de volta, o mordomo o entregou aos lixeiros. Sangue pingou por todo o corredor, e até Saul, que deveria estar descansando, foi chamado para ajudar na limpeza. Saul agachou-se com os outros, esfregando as manchas de sangue do chão. Nenhum dos aprendizes de mago que passavam por ali lhes deu atenção. Eles estavam sempre com pressa, sem se importar qual servo havia morrido dessa vez. Saul até viu de relance o queixo de Concha. Sua cabeça estava escondida sob um capuz, o que não era nem de longe tão assustador quanto a noite. De volta à sala, o mordomo retornou. Acho que você já descansou o suficiente. Amanhã você retoma suas atividades. Entendido, respondeu Saul imediatamente. Alguém sussurrou atrás dele. Claramente as pessoas notaram que Concha o ignorou antes. Como ela não lhe lançou nenhum olhar, alguns agora acreditavam que Saul estava blefando sobre a conexão deles. O mordomo franziu a testa ao ver a prontidão com que Saul concordou. Quando ele estava prestes a falar novamente, a porta se abriu. O mordomo entrou. Esse senhor. O comissário curvou-se profundamente numa reverência de 90 graus. O que o traz aqui? O mordomo o ignorou completamente com o rosto frio enquanto olhava para Saul. Você é Saul? Saul sabia que esta era a oportunidade que Concha havia prometido. Ele fechou a mão silenciosamente dentro da manga. Sim, senhor. Venha comigo. O mordomo se virou e saiu, sem nunca cumprimentá-lo. Saul passou pelo mordomo, oferecendo-lhe um pequeno aceno e um sorriso. O suor imediatamente formou gotas na testa do mordomo. Saul seguiu o mordomo até o 6º andar. Do 6º ao 9º andar, ficavam principalmente os aprendizes juniores, embora alguns de níveis mais altos que não queriam se mudar ainda morassem lá. A torre normalmente parecia deserta, mas hoje o corredor estava lotado. Dezenas de crianças, impecavelmente vestidas, estavam enfileiradas, mas nenhuma delas parecia inocente ou infantil. Seus rostos estavam pálidos, cheios de medo e inquietação. Vá para o final, disse o mordomo, levando Saul para o final da fila e apontando com o queixo. Sim. Saul sabia que aqueles eram os novos aprendizes de mago. Ele conteve a excitação e caminhou em silêncio até o final. O garoto no final se virou ao ouvir o barulho, olhando para Saul primeiro com confusão, depois com irritação. Saul não sabia qual era o seu problema, mas ele o encarou de volta sem vacilar. Depois de viver com os outros meninos nos últimos dias, Saul entendeu uma coisa. Este mundo não era como o antigo. Ser gentil e bondoso só fazia de você um alvo. Então, ele pode muito bem enfrentar este mundo com força. Capítulo 5. Próximo. Uma voz veio do início da fila. O garoto na frente de Saul lançou-lhe um último olhar antes de se virar. Saul apenas lançou-lhe um olhar frio, memorizou seu rosto e então voltou sua atenção para a frente. À medida que o grupo avançava, Saul conseguia ver as pessoas na frente da fila. 2 pessoas estavam sentadas atrás de uma mesa. Havia alguns objetos dispostos sobre ela, mas daquela distância, Saul não conseguia distingui-los claramente. Depois de um tempo, restavam apenas 5 ou 6 pessoas na frente dele. Em determinado momento, mais 3 ou 4 se alinharam atrás dele também. Eles provavelmente eram servos como ele, recrutados para aumentar o número de pessoas. A aptidão mágica desse garoto é péssima, e sua força mental é pior ainda. Completamente inútil. Como ele foi selecionado? Um jovem na frente de repente levantou a voz com raiva. Saul olhou rapidamente para cima e viu um garoto gordinho sorrindo e semicerrando os olhos enquanto entregava algo ao jovem irritado. Meus talentos são medianos, mas espero que o senhor tenha um pouco de clemência. Aquilo foi um suborno descarado. Mas para surpresa de Saul, o jovem, claramente apenas um aprendiz de mago, aceitou a oferenda e ainda zombou. Um único cristal mágico? Então foi assim que você conseguiu sobreviver até agora? Acha mesmo que todos os magos podem ser comprados? As táticas habituais do garoto falharam, e seu sorriso congelou em seu rosto. Eu não quis dizer isso, senhor. Ele tentou explicar, mas o aprendiz de repente tocou em algo com o polegar. Do ângulo de Saul, era difícil dizer onde a arma caiu no rosto do menino, ou talvez em sua boca. Então Saul testemunhou uma cena que nunca esqueceria pelo resto da vida. O corpo do menino gordinho congelou e depois derreteu como uma vela em uma poça de líquido. Dentro dessa poça, era possível distinguir vagamente suas feições faciais e membros. O homem ao lado do aprendiz de mago estalou a língua. Ah, que nojento! Teria simplesmente mandado ele trabalhar como servo. O coração de Saul afundou.
Ele também era um servo. Naquele momento, o livro de capa dura, há muito silencioso, de repente voou diante dos olhos de Saul e se abriu. 25 de maio, ano 314 do calendário lunar. Você finalmente conseguiu entrar para o grupo de aprendizes. Mas você se esqueceu de como se tornou um servo. Você foi reprovado no teste de aptidão mágica naquela época. Você realmente acha que alguns anos depois, de repente você tem potencial? Risível. Absolutamente risível. Você morreu de rir, exatamente como eu pensava. Saul seguiu a fila rigidamente conforme ela avançava, ouvindo sussurros nervosos atrás dele. Se ele fizesse o teste como está, ele também não passaria. A julgar pelo conteúdo do livro de capa dura, havia uma boa chance de ele ser exposto e morrer de rir, literalmente. Saul olhou para sua mão esquerda, escondida nas sombras de sua manga. Poderia ser o suficiente para assustar outros servos ou até mesmo um mordomo, mas certamente não intimidaria aprendizes de mago. Ele deveria trazer o nome de Concha? No momento em que ele pensou nisso, mais linhas apareceram no livro de capa dura. Como você falhou no teste de magia e seu status de servo foi revelado, Sid interrompeu o teste e tentou matá-lo. No momento de desespero, você mencionou Concha. Sid ficou em silêncio e deixou você ir. Depois de completar os 2 testes restantes, você conseguiu se tornar um aprendiz de mago de baixo nível e naquela mesma noite, felizmente, você se transformou em uma pilha de ossos. Pelo menos então sua mão esquerda não parecia tão fora do lugar. Saul congelou. Então nem mesmo mencionar Concha funcionária? O medo mais uma vez tomou conta de seu coração. O que ele poderia fazer para passar no teste? Mesmo que ele tentasse desistir agora, tudo o que o esperava era a morte. Ele não precisava do livro para lhe dizer isso. Cada passo à frente parecia um passo mais perto do abismo. Ele estava prestes a cair. Pense, pense. Tem que haver outro jeito. Os olhos de Saul permaneceram fixos na mesa que se aproximava cada vez mais, concentrando-se nos instrumentos de teste dispostos em cima dela. Ele observou atentamente o procedimento de teste. Cada candidato tinha que passar pelos testes da esquerda para a direita. Na extrema esquerda havia um orbe de cristal preto usado para testar a aptidão mágica. O globo tinha que ser pressionado contra a testa. Quanto mais transparente ele se tornasse, maior o potencial do candidato. No centro havia uma boneca de madeira esculpida para parecer uma garotinha, realista, exceto pelas cavidades pretas e vazias onde seus olhos deveriam estar. Os testadores tinham que olhar fixamente para essas cavidades. Quanto mais a boneca se movia, mais forte era sua energia mental. O teste final envolveu um pincel mergulhado em tinta, usado para avaliar a afinidade elementar. Os candidatos tinham que desenhar um círculo em uma folha de papel em branco. A tinta mudava de cor automaticamente e o aprendiz então anunciava 2 elementos, que um homem ao seu lado registrava. Saul observava nervosamente o processo de teste dos 2. Eles também se viraram com dinheiro, como um gordinho, e ambos passaram no teste. Mas Saul percebeu que ambos pareciam completamente esgotados depois, pálidos e exaustos. Um deles mal conseguia ficar de pé depois de terminar. Talvez. Ele ainda não tinha certeza, mas como agora tinha uma ideia e o livro de capa dura não havia aparecido novamente, Saul decidiu ir em frente. Não lhe restou outra escolha senão arriscar tudo. O número de pessoas na frente dele diminuiu. Finalmente chegou a sua vez. O jovem de aparência preguiçosa, recostado na cadeira, soltou uma risada fria no momento em que viu o rosto de Saul. Ele me conhece? O coração de Saul disparou, mas seu rosto demonstrava medo. Comece, disse o aprendiz de mago lentamente, apontando preguiçosamente para o orbe de cristal negro à esquerda. Obedientemente, Saul estendeu a mão, não para pegar o orbe, mas para o pincel usado para testar a afinidade elemental. Antes que o aprendiz pudesse dizer qualquer coisa, Saul agarrou o pincel firmemente na mão direita e rapidamente desenhou um círculo trêmulo no papel. O círculo recém-desenhado estava completamente preto. Saul largou o pincel e prendeu a respiração. O aprendiz não pareceu satisfeito, mas depois de olhar o papel com atenção, não disse nada. Lentamente o círculo preto começou a mudar, várias cores apareceram, embora a parte mais longa tivesse apenas o comprimento de um mindinho e ainda fosse preta. O resto era uma confusão caótica de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta, dourado, branco, todas as cores de uma vez. E, o aprendiz deu uma risadinha. Você é meio ganancioso, né? Saul podia ouvir a zombaria, mas apenas abaixou a cabeça em sinal de submissão. Elemento sombrio. Quanto ao resto, nem sei dizer qual é o segundo mais forte. Nick, escreva o que quiser. O homem ao lado dele, Nick, assentiu e rabiscou. Elemento escuro, elemento luz. O aprendiz, que Saul agora percebia ser definitivamente o Sid mencionado no livro, caiu na gargalhada. Escuro e claro? Elementos opostos? Você está mesmo escrevendo qualquer coisa, hein? Nick não disse nada. Assim que Sid parou de rir, Saul pegou a boneca de madeira. Ele olhou fixamente para os espaços vazios onde os olhos deveriam estar, observando atentamente qualquer movimento. Ajude-me, ajude-me, ajude-me. Uma série de sussurros começou nos ouvidos de Saul, rápidos e fracos, apenas o suficiente para atraí-lo. Quanto mais ele ouvia, mais confusas as vozes se tornavam. Logo, a mensagem começou a mudar. Ajude-me, ajude-me. Mate-me, mate-me, ajude-me. Saul sentiu-se tonto e desorientado. Tudo bem, já chega. A voz de Sid ecoou em seus ouvidos. Mas Saul não se moveu. Deixou sua mente mergulhar completamente nos sussurros.
Já disse chega. Você tem um desejo de morte? Saul deu um pulo, saiu do transe. Levantou a cabeça, olhando primeiro para a boneca. Seus bracinhos de madeira estavam erguidos. Então ele olhou para Sid, que agora estava de pé, com o rosto contorcido de raiva. Antes que Sid pudesse dizer outra palavra, Saul revirou os olhos. E desmaiou. Capítulo 6. Socorro, socorro, socorro. Mate-me. Ah! Saul se levantou bruscamente, ofegante. O senhor está acordado? Um garoto levantou-se rapidamente do chão e correu para o lado de Saul. George? Saul o reconheceu como o garoto que dormia do seu lado direito no dormitório. Naquele dormitório comunitário, George foi o único que demonstrou algum sinal de gentileza para com Saul. Quando Saul chegou a este mundo, ele só tinha lembranças esparsas do dono original do corpo. Foi George quem lhe sussurrou discretamente todo tipo de informação útil sobre a Torre dos Magos. Mas, temendo ser intimidado também se fosse pego conversando com Saul, George sempre manteve distância dos outros. Agora, George exibia um sorriso bajulador e erguia uma tigela de sopa. Senhor, está com fome? Gostaria que eu o servisse? Saul empurrou a sopa para longe. Não precisa. Não estou com fome. Que horas são? Há quanto tempo estou inconsciente? Você ficou fora por cerca de 1 hora. Já são umas 8 horas. Talvez um pouco depois das 8, respondeu George, virando-se para olhar o relógio de ampulheta na parede e apertando os olhos para ver as horas. Saul seguiu seu olhar e finalmente percebeu que o quarto em que estava era um quarto individual. Uma cama de madeira com cerca de 1,5 metro de largura, 2 escrivaninhas longas, 2 cadeiras de encosto alto e uma estante que ocupava uma parede inteira. Embora estivesse completamente vazia, compunham todo o mobiliário do quarto. Na parede pendia uma ampulheta azul com marcadores de tempo. A ampulheta tinha acabado de passar da marca das 8 horas. Este é o quarto de um aprendiz de mago. Eu passei no teste? Uma onda cálida de alívio surgiu do peito de Saul e se espalhou por todo o seu corpo. A excitação, a alegria e a sensação de ter escapado por pouco da morte trouxeram um sorriso bobo ao seu rosto. Hehehe. Ao ver Saul sorrir, George rapidamente acrescentou: Parabéns, senhor. Percebendo que havia perdido a compostura, Saul rapidamente controlou sua expressão e tossiu 2 vezes. George, por que você está aqui? George imediatamente caiu de joelhos. Senhor, o mordomo me disse para vir cuidar do senhor. Depois que Saul desmaiou, o mordomo o enviou para um quarto vazio no 6º andar e permitiu que George, que se ofereceu para cuidar dele até que ele acordasse, ficasse ali. Saul ficou pensativo. Já que fui colocado na sala de um aprendiz de mago, isso deve significar que me aceitaram como um deles. Mas é provável que minha aptidão mágica ainda seja muito baixa. Se eu não encontrar uma maneira de melhorá-la, talvez eu continue como aprendiz de primeira classe a vida toda. Ele desmaiou e conseguiu pular o teste de aptidão mágica, mas isso também significava que ele não tinha ideia de qual era seu verdadeiro nível de talento. Ele teria que encontrar tempo para testá-lo secretamente. A emoção de se tornar um aprendiz misturada à ansiedade sobre o difícil caminho à frente deixou Saul se sentindo em conflito. Depois de um momento ele expirou e percebeu que George ainda estava ajoelhado ali, com os olhos cheios de expectativa. George, você pode se levantar. Senhor, George finalmente falou assim que Saul recobrou os sentidos. Por favor, permita-me ser seu servo pessoal. Servo pessoal? Saul não se lembrava de tal conceito. George lançou um olhar nervoso para a mão esquerda de Saul, a esquelética, e rapidamente desviou o olhar. Sim, senhor. Já vi outros aprendizes de mago designarem servos pessoais para cuidar de suas necessidades diárias. Se me aceitar, juro que o servirei lealmente. Ao ver Saul hesitar, George se aproximou e baixou a voz. Senhor, eu poderia ser seus olhos e ouvidos. Posso cuidar de Brown para você. Brown? Aquele garoto que estava fazendo bullying com ele? Senhor, notei que Brown foi convocado por alguém 2 vezes depois que o senhor se machucou e desmaiou. Depois disso, ele ficou ainda mais arrogante. Chegou a irritar os outros contra o senhor. Agora o tornaram o único responsável por limpar os corredores ao amanhecer, uma tarefa que costumávamos fazer em rodízio. As pupilas de Saul diminuíram. Então os meninos não estavam apenas fazendo bullying com ele por diversão, mas alguém tinha ordenado isso? A mão esquelética escondida na manga lentamente se fechou em punho. Alguém me quer morto. Ao ver a expressão de Saul mudar, George percebeu que sua informação havia acertado em cheio e rapidamente acrescentou: Senhor, posso investigar quem está por trás de Brown. Mas Saul balançou a cabeça sem pensar muito. Não faça nada ainda, disse ele após uma breve pausa. Apenas fique de olho nas atividades diárias de Brown, mas não tome nenhuma iniciativa. Quanto à questão do criado pessoal, vou perguntar ao mordomo assim que tudo se estabilizar. George pareceu um pouco decepcionado, mas logo se recompôs. Endireitou a postura e declarou: Entendido, senhor. Se precisar de mim, é só me chamar. George dará a vida pelo senhor com prazer. Ele era apenas um garoto de 12 anos, cheio de lealdade sincera e devoção ardente. Saul não levou a sério tais palavras grandiosas. Ele fez um gesto para dispensar George e perguntou: Você sabe o que os aprendizes devem fazer em seguida? George pareceu confuso e balançou a cabeça.
Faz sentido. Ele tinha sido chamado aqui recentemente e não se podia esperar que ele soubesse de tudo. Não querendo chamar muita atenção, Saul o mandou de volta primeiro. Depois começou a andar de um lado para o outro na sala, tentando encontrar algo útil. Ele desmaiou durante o teste, então provavelmente perdeu muitas informações importantes. O quarto era pequeno, nada comparado ao quarto de Concha. Tirando as necessidades básicas, todo o resto estava vazio. Debaixo da mesa, Saul encontrou alguns pergaminhos em branco e uma caneta absorvente de tinta. Isso significava que eles tinham permissão para estudar. Ele abraçou os 2 itens contra o peito e sorriu novamente, com os lábios apertados. Meus dias como um servo descartável finalmente acabaram. Não preciso acordar todas as manhãs me perguntando como vou morrer. Um futuro brilhante parecia estar ao nosso alcance. Ele sabia que seu talento inato não era grande, mas estar vivo e ser aceito como um aprendiz de primeira classe já era um milagre. Mesmo que eu nunca avance, ficarei feliz em continuar sendo um iniciante até morrer de velhice. Toque, toque. Alguém estava na porta. Saul ajustou sua expressão e correu para abri-la. A pessoa lá fora parecia familiar, ela era uma das 2 que fizeram o teste pouco antes dele. Uma garota sardenta com cabelo trançado, usando um vestido azul simples e carregando uma bolsa de ombro de lona rígida. Vi sua criada saindo e imaginei que você estivesse acordada, então vim cumprimentá-la, disse ela com uma expressão completamente inexpressiva. Sua cabeça balançava levemente a cada palavra. Meu nome é Kelly. Moro ao lado, quarto 603. Cumprimentar alguém deveria ter sido um gesto caloroso, mas seu comportamento frio fez com que parecesse estranho. Olá, sou Saul. Kelly olhou para o pergaminho e a caneta em seus braços e deu um pequeno aceno de aprovação. Vim procurá-lo por 2 motivos. Primeiro, você tem alta aptidão mental, enquanto eu tenho alta aptidão mágica. Pessoas talentosas devem caminhar juntas. A boca de Saul se contraiu levemente. Em segundo lugar, você é o único da última turma que passou no teste e sobreviveu. O coração de Saul afundou com aquelas palavras. Então era verdade que todos aqueles que falharam no teste morreram. Se você não tem talento, até a oportunidade se torna uma maldição. Notei que suas roupas são as mesmas dos servos da torre, então imaginei que você fosse um dos servos testados. Para um servo se tornar aprendiz, sua força de vontade deve ser bastante forte. Embora Kelly o elogiasse, Saul não conseguia entender porque eles não eram nada agradáveis. Só isso. Essas são as minhas razões para querer me dar bem com você. Saul realmente queria perguntar, então por que eu iria querer me dar bem com você? Mas ele segurou a língua. Capítulo 7. Parentes distantes não são tão prestativos quanto vizinhos próximos. Embora a vizinha Kelly fosse tão direta que chegasse a ser um pouco desconfortável, Saul achou que poderia aproveitar a oportunidade para coletar algumas informações. Ele tinha acabado de abrir a boca quando alguém veio andando pelo corredor. Essa pessoa caminhou rapidamente enquanto proclamava em voz alta. Todos os recém-promovidos aprendizes de primeira classe estejam na última sala de aula no 10º andar da Torre Leste exatamente às 9 horas para sua primeira aula pública. Todos os recém-promovidos aprendizes de primeira classe estejam na última sala de aula no 10º andar da Torre Leste exatamente às 9 horas para sua primeira aula pública. Alguém ouviu o anúncio, abriu a porta para perguntar algo, mas o homem não respondeu. Ele apenas repetiu a mensagem e então subiu o corredor inclinado no final. Novos aprendizes começaram a se reunir no corredor, cochichando e conversando. O ambiente era animado e todos estavam cheios de esperança. Kelly. 2 meninos vieram correndo. Um deles, com olhos brilhantes e vivos, disse, vamos para a aula juntos. Mas Kelly apenas olhou para eles, nem respondeu, e se virou para Saul. Deveríamos ir para lá agora. Os 2 rapazes, apesar de terem sido ignorados, não demonstraram raiva. Em vez disso, olharam para Saul com um toque de cautela. Saul percebeu que eles provavelmente também acreditavam que ele tinha muito talento. Mas isso não era algo que ele conseguia explicar, então apenas assentiu e concordou em caminhar juntos. Ainda faltava um pouco para as 9 horas, mas quase todos os novos aprendizes se dirigiram para a Torre Leste assim que ouviram a mensagem. A Torre do Mago em si tinha formato cilíndrico, mais larga na base e mais estreita no topo. O centro era dividido em 2 metades, formando as torres Leste e Oeste. Tanto a Torre Leste quanto a Oeste eram semicirculares e separadas por uma parede espessa. Apenas o 5º, 6º, 10º e 14º andares tinham corredores de ligação. Esses corredores ficavam trancados à noite e a passagem era estritamente proibida. Saul viu os portões do corredor enquanto limpava os corredores, mas nunca lhe permitiram entrar na Torre Leste. Seguindo a multidão, ele caminhou pelo corredor pela primeira vez e chegou à Torre Leste. O 6º andar da Torre Leste não tinha fileiras de cômodos como a Torre Oeste. O que lhe chamou a atenção foram paredes cinzentas e nuas, cobertas de símbolos e padrões estranhos que Saul não conseguia nem começar a entender. Apenas um olhar fez sua cabeça girar. Ele virou a cabeça rapidamente e viu que Kelly, ao seu lado, manteve a cabeça abaixada o tempo todo, claramente evitando olhar para as paredes. Essa menina, ela realmente sabe muito. Baque.
As duas pessoas à frente deles não desviaram o olhar a tempo e caíram tontas no chão. A multidão passou por eles sem olhar duas vezes, ninguém sequer estendeu a mão. Enquanto Saul passava pelos aprendizes em dificuldades, suas visões esperançosas da vida de aprendiz de repente diminuíram um pouco. Fiquem todos quietos. Depois de esperar por cerca de 10 minutos na última sala de aula do 10º andar da Torre Leste, Saul e os outros viram um homem na casa dos 50 anos entrar pela porta da frente da sala de aula com uma explosão de energia. Ele caminhou rapidamente até a plataforma da frente e colocou uma das mãos pesadamente sobre o púlpito. Primeira classe. As regras da Torre dos Magos de Gorsa. Só vou dizer isso uma vez. Quem me perguntar de novo, eu te como. Uig. Bem na hora, o homem se abaixou e começou a vomitar. Uma grande quantidade de gosma esverdeada caiu no chão, espalhando-se por toda parte. Misturados a ela havia vários dedos humanos. Baque, kick, baque. A primeira fila de aprendizes recuou horrorizada, batendo nas carteiras atrás deles e causando um barulho estrondoso. Sentado habitualmente no fundo, Saul abaixou a cabeça e evitou olhar para a cena repugnante que estava fazendo seu estômago embrulhar. O homem que estava na frente, claramente irritado, endireitou-se depois de vomitar e gritou novamente: silêncio! Ninguém ousava se mexer agora, nem mesmo aqueles que lutavam contra a náusea. Primeiramente, você escolhe seu mentor com base na sua afinidade elemental. Eu sou Gudo. Eu ensino o elemento veneno e também posso ensinar o elemento metal. Se você tem talento para qualquer um dos dois, me escolha no formulário de inscrição. Saul olhou para baixo e sua mesa estava vazia. O mentor Gudo não havia produzido magicamente nenhum formulário de inscrição, nem ninguém havia aparecido para distribuí-los. Ele rapidamente abriu o livro e começou a fazer anotações com a caneta. Ao mesmo tempo, ele ouviu um farfalhar ao seu lado. Kelly, sentada ao seu lado, também havia tirado papel e caneta da bolsa e começado a escrever em sincronia. Havia cerca de 20 pessoas na sala de aula, e mais da metade veio preparada com papel e canetas. Aqueles que não estavam preparados olharam para os vizinhos, mas não ousaram falar. O mentor Gudo não parecia alguém que tolerasse interrupções. Na plataforma, o mentor Gudo continuou falando em ritmo acelerado. Aprendizes de primeiro grau devem começar com aulas públicas. As disciplinas incluem escrita mágica, conhecimento universal, meditação e runas. Só depois disso é que vocês poderão tocar em magias de nível iniciante. A caneta de Saul se movia como um raio, mas quando ele não conseguiu mais acompanhar, ele começou a fazer anotações taquigrafadas usando caracteres de sua vida passada. Não perca tempo, porque você não tem tempo a perder. Há uma avaliação mensal para aprendizes de primeira classe. A primeira avaliação é daqui a 3 meses. Se os avaliadores acharem que você não demonstra potencial de crescimento. O mentor Gudo fez uma pausa, semicerrando os olhos enquanto examinava a sala de aula, e então disse com uma expressão sombria: então não há razão para continuar treinando você. A mão de Saul tremia, arrastando uma das letras em uma longa cauda. Ele silenciosamente começou uma nova linha e continuou escrevendo. E por último, pare de sonhar. Concentre-se apenas nos livros à sua frente. Somente aprendizes de segundo grau são qualificados para pensar nessas outras coisas. Saul não tinha certeza do que essas outras coisas se referiam. Feitiços, talvez? Só isso. Estou indo embora. O mentor Gudo se virou e saiu ainda mais rápido do que entrou. Com a saída do mentor assustador, a sala de aula explodiu em conversas. Os aprendizes começaram a discutir tudo animadamente. Mas Saul não participou. Ele apenas olhou para suas anotações, atordoado. Sua mão esquerda sempre foi assim? A voz de Kelly interrompeu seus pensamentos novamente. Saul instintivamente pressionou o livro com a mão esquerda enquanto tomava notas, e Kelly, sentada ao lado dele, naturalmente viu isso. Desta vez, ele não escondeu a mão e respondeu casualmente não. Ficou assim anteontem. Kelly franziu a testa e apertou os lábios como se estivesse tentando resolver um enigma que acabaria com o mundo. Naquele momento, a porta da sala de aula se abriu novamente e um jovem entrou. Ele tinha um sorriso educado e carregava uma pilha de papéis nas mãos enquanto caminhava até a plataforma da frente. São 10 para as 9. Vocês chegaram todos adiantado. Muito bem. Como aprendizes, precisamos aproveitar cada segundo. Adiantar é sempre melhor do que atrasar. Às vezes, chegar no horário ainda é atrasar. Ele deu um tapinha na pilha de papéis em sua mão e conteve um pouco o sorriso. Distribuirei os formulários de inscrição para mentores e o livro de regras da Torre dos Magos. O mentor Gudo retornará em breve para dar sua primeira explicação completa. Por favor, fiquem quietos. O mentor Gudo não gosta de barulho. Se tiverem perguntas, não perguntem. Consultem o livro de regras. Explicarei mais depois. A sala de aula ficou em silêncio. O jovem ficou muito satisfeito. O grupo de aprendizes era muito obediente, pediam silêncio, e o silêncio vinha imediatamente. Ele desceu da plataforma para começar a distribuir os formulários e livretos. Mas, no momento em que seu pé tocou o chão, ele caiu em algo viscoso. Ele olhou para baixo. Quando levantou o pé, um dedo decepado estava preso à sola do sapato, tremendo levemente. Ele olhou novamente para a turma, com os lábios tremendo. Mentor Gudo, ele já está aqui, disse suavemente uma garota na segunda fila. Capítulo 8. O jovem encostou-se inerte no pódio no fundo da sala de aula. Demorou um bom tempo até que ele finalmente conseguisse falar.
Meu nome é Lokai, sou um aprendiz de segunda classe. O manual, vocês podem vir e pegar vocês mesmos. Leiam por 10 minutos primeiro. Até sua voz parecia esgotada. Mas logo alguns meninos e meninas entusiasmados foram ajudar a distribuir os manuais. Assim que suas mãos ficaram livres, Lokai recitou um feitiço em uma língua que ninguém entendia e fez 2 gestos com as mãos. Uau! A bagunça no chão desapareceu. Os novos aprendizes que já tinham testemunhado como Sid matou o garoto gordo, não reagiram com muito alarme ao feitiço de Lokai. Isso deixou Lokai, que claramente queria se exibir um pouco, parecendo ainda mais desanimado. Os 2 garotos sentados à esquerda de Kelly se levantaram para pegar formulários e trouxeram alguns para Kelly e Saul. Kelly pegou a dela sem hesitar, enquanto Saul disse um baixinho, obrigado. Não precisa, disse o garoto de olhos arregalados, parecendo um pouco surpreso. Eu sou o 12 e ele é o Rock. Estamos na sala 613 e 614. Podemos estudar juntos e nos ajudar. Se esta fosse uma escola normal, este seria um bom momento para fazer amigos. Mas Saul não imaginava que eles realmente aprenderiam juntos como aprendizes de mago. Afinal, o elemento de afinidade e o mentor escolhido por cada um poderiam ser diferentes. Ele abaixou a cabeça e olhou para o formulário em suas mãos. Havia apenas 5 mentores listados no total. Isso representava todo o corpo docente da Torre dos Magos de Gorsa. Cada nome tinha uma breve descrição, indicando seus principais elementos e áreas de especialização. A maioria tinha 1 ou 2 elementos principais. Suas áreas de especialização variavam mais amplamente. Os olhos de Saul imediatamente pousaram no nome do mentor Gudo. Logo ao lado dele estava um mentor chamado Kaz. Kaz, elemento primário, escuridão. Especialidades: necromancia, estudos fantasmas, preservação de cadáveres, enxerto de membros. Todos eles eram campos mortais. Saul lembrou-se novamente do rosto aterrorizante de Concha. Ele discretamente marcou um cheque sob o nome de Kaz. Então ele pegou o manual e o folheou. Havia muito mais detalhes e regras do que o que Gudo havia dito antes. Quando ele era um servo, ele nunca havia encontrado tantas regras. Mas talvez isso acontecesse porque os servos não eram expostos a esse tipo de informação e não precisavam saber dela. Nesse momento ele percebeu pelo canto do olho que Kelly, ao lado dele, estava com a testa franzida, mordendo a tampa da caneta. Ela não se movia há algum tempo. O que está errado? Kelly descobriu alguma mensagem oculta? Kelly tirou a tampa da caneta e se virou para Saul com uma expressão séria. Minha maior afinidade elemental é o fogo, mas não há um único mentor especializado nisso. Antes que Saul pudesse responder, ela olhou novamente para o formulário. Então eu só posso escolher ouro como elemento principal? Droga, não estou nada feliz com isso. Enquanto dizia isso, suas sobrancelhas franzidas relaxaram. Quem poderia dizer o quanto de sua frustração era real? Esta torre mágica não era uma academia de verdade. Com apenas 5 mentores, era natural que não conseguissem cobrir todos os elementos básicos. Assim como o elemento sombrio de Saul, só que Kaz era especialista nele. Esse pensamento fez com que a expressão de Saul ficasse séria. Espere um segundo. Como Concha sabia que sua maior afinidade era com a escuridão? Foi tudo coincidência ou alguém planejou tudo? Olhando fixamente para o nome de Kaz, Saul franziu a testa levemente. Na plataforma, Lokai finalmente se recuperou da sua queda anterior. Ele endireitou as costas e perguntou gentilmente à turma. Se tiverem alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. As mãos se levantaram rapidamente. Alguns perguntaram sobre as regras do manual. Outros, como Kelly, tiveram a mesma dúvida. Exatamente como Saul suspeitava. Se um mentor para o seu elemento mais forte não estivesse disponível, os aprendizes tinham que escolher o segundo mais forte como principal. Em casos piores, pode ser o terceiro ou até o quarto. Lokai explicou pacientemente por meia hora. Ele foi minucioso, quase prolixo, mas respondeu a cada pergunta com clareza. Mesmo quando não conseguia dar uma resposta, ele apontava o que era preciso observar. Até Saul ficou absorto, esquecendo temporariamente a sombra de Concha sobre seus pensamentos. De repente, Saul sentiu uma cutucada no braço. Virou a cabeça e viu Kelly recolhendo o dedo, gesticulando com os olhos para que ele olhasse para a direita. Saul olhou para cima e viu o garoto que estivera à sua frente durante o teste de aprendiz, aquele que se virara para encará-lo. O mesmo garoto agora o encarava novamente com ódio nos olhos. Quando percebeu que Saul havia olhado para cima, ele manteve o olhar nele por um momento e então se virou novamente. Quem é ele? Saul inclinou-se ligeiramente para a esquerda e sussurrou. Kelly ainda estava sentada perfeitamente ereta. Duke, o melhor amigo dele, morreu no caminho para cá. Um aprendiz de terceira patente que os guiava se recusou a ajudar. O que isso tem a ver comigo? Naquela época, aquele aprendiz de terceiro grau disse a muitas pessoas. Como havia muita gente, o aprendiz de mago deixou morrer na estrada. Então, durante o teste, apareceram mais algumas pessoas do que o esperado. Saul virou a cabeça para frente em silêncio. Depois de um momento, disse, não tem nada a ver comigo. Ah, Kelly soltou uma risada curta, embora não estivesse claro de quem ela estava rindo. Os dois voltaram a atenção para a palestra de Lokai, sem mencionar Duke novamente. Resumindo, contanto que você dedique a maior parte de sua energia aprendendo o básico, não há necessidade de se preocupar em ser reprovado no teste. Lokai bateu palmas para concluir. Certo, minha boca ficou seca. É só isso por hoje. Todo mundo já preencheu seus formulários? Ele tossiu levemente.
Antes de recolher os formulários, deixe-me apresentar meu mentor Anzi. Isso mesmo, o primeiro mentor listado no seu formulário. Seu foco principal são magias do elemento terra. Ele também ensina madeira. Mas, na verdade, ele também pesquisa sobre água e veneno. O rosto de Locai se iluminou com um grande sorriso. Não precisa se preocupar se o seu elemento primário não estiver listado. Mentores são magos oficiais. Eles não precisam se ater estritamente aos seus elementos principais para te ensinar. Mesmo que você seja um aprendiz do elemento sombrio, escolher o mentor Anzi é totalmente aceitável. Além disso, você também terá nós, os mais experientes, para te guiar. Em suma, bem-vindos à grande família do mentor Anzi. Locai mostrou os dentes e arqueou as sobrancelhas, parecendo completamente acessível. Svi, Svi, Svi. Saul notou que várias pessoas imediatamente começaram a mudar suas seleções em seus formulários. Até 12 Loki, sentados do outro lado de Kelly, estavam revisando seus. 12 até se inclinou e sugeriu: vamos todos escolher o mentor Anzi juntos. Vejam como o Sênior Locai está entusiasmado. Ele com certeza vai nos ajudar a estudar. Assim, vamos melhorar mais rápido. Não. Kelly o rejeitou instantaneamente sem nem pensar. Saul também balançou a cabeça. Esses aprendizes foram todos trazidos do mundo exterior. Eles ainda podem ter ilusões sobre as pessoas na Torre Mágica. Mas, na mente de Saul, esses aprendizes e mentores de magos estavam sempre com pressa. Nunca ficavam por nada irrelevante. Se um deles parar na sua frente, não fique feliz. Isso só significa que eles podem precisar usar você. E como eles usariam você? A mão esquerda esquelética de Saul era um lembrete constante. Se você não tem força nem valor, então seu corpo é tudo o que você tem a oferecer. Uma chance em 10 de sobrevivência, ou nenhuma. Locai finalmente terminou de apresentar seu mentor e pediu que todos trouxessem seus formulários. 12 tentou novamente ajudar a entregar os formulários para Kelly e Saul. Mas dessa vez ambos escolheram criá-los eles mesmos. Quando Saul se aproximou do pódio, ele olhou para o lado e ficou surpreso ao ver que Kelly havia escolhido o mesmo mentor Gudo, que havia aparecido e desaparecido em uma tempestade mais cedo. Afinal, escolher Gudo depois daquela demonstração de ânsia de vômito, realmente exigiu muita coragem. Assim que os formulários foram entregues, Locai disse que eles poderiam retornar aos seus dormitórios. Um servo entregaria todos os suprimentos necessários. Todos saíram animados, despedindo-se do veterano enquanto saíam. A grande sala de aula no 10º andar esvaziou-se rapidamente e ficou silenciosa. Locai organizou os formulários em suas mãos e os endireitou no pódio. Hehehehe. De repente ele riu baixinho. Capítulo 9. Os dormitórios para os novos aprendizes de primeira classe ficavam do 6º ao 9º andar, mas a maioria das pessoas ficava no 6º. Saul pensou que ao retornar ao seu quarto, um criado logo entregaria seus livros didáticos e outros materiais. O que ele não esperava era ver um rosto familiar esperando do lado de fora da porta do quarto 604. Sid, o aprendiz de 2º escalão que supervisionou os testes, estava ali de braços cruzados, olhando para Saul, que caminhava ao lado de Kelly. Seu rosto estava cheio de ridículo. O coração de Saul apertou. Ele olhou rapidamente para o livro de capa dura em seu ombro esquerdo. O livro estava flutuando ali obedientemente, sem mostrar sinais de que iria se abrir sozinho. Ele soltou um suspiro de alívio, então se recompôs e caminhou para frente sob o olhar gélido de Sid. Senhor, você estava me procurando? Saul abaixou a cabeça ligeiramente, com os olhos fixos nas mãos de Sid. Aprendizes de 2º escalão geralmente não tinham nada a ver com isso. Muitos novos aprendizes já estavam comovidos com a cena, parados à distância, observando com choque e desconfiança. Eles ficaram profundamente abalados com o método de Sid para matar o menino gordo mais cedo. Para as crianças que vinham de fora, até mesmo ser espectador de tais coisas era uma experiência de pesadelo. Até Kelly ficou a 3 metros de distância, observando a cena com uma expressão vazia. Sid descruzou os braços, e o sorriso de escárnio em seu rosto só aumentou. Ele se inclinou para frente, abaixando a boca bem acima da cabeça de Saul. Eu sei como você trapaceou na prova. Os olhos de Saul se ergueram rapidamente, encarando Sid de um ângulo agudo. Mas não vou revogar sua qualificação de aprendiz. Sid endireitou-se novamente, com os braços cruzados, seu tom aparentemente relaxado. Você sabia? Pessoas com aptidão mental, mas sem aptidão mágica, só morrem as piores mortes. Ha 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 ha. Sid não se deu ao trabalho de baixar a voz. Saul já ouvia as pessoas atrás dele começando a murmurar. Estou realmente ansioso pela notícia da sua morte. Se morrer bem o suficiente, eu não me importaria em transformar seu cadáver em uma estátua de cera e colocá-la no 4º andar como um aviso para aqueles humildes servos. Nem pense nisso. Uma onda de dormência percorreu o couro cabeludo de Saul até os dedos dos pés. Sid pareceu muito satisfeito com a palidez que havia desaparecido do rosto de Saul. Deu meio passo para trás, admirando Saul como se estivesse admirando uma obra de arte. Bem, então estamos ansiosos pelo nosso próximo encontro. Com um último sorriso de escárnio, sua expressão ficou completamente fria enquanto ele se virava e ia embora. Todos os aprendizes no corredor deram um passo para o lado, pressionando-se contra as paredes, com medo de bloquear o caminho do veterano de alguma forma.
Somente quando Cid desapareceu na curva da rampa, Saul finalmente soltou um longo suspiro. A rigidez em seus membros começou a desaparecer lentamente. Ele abaixou a cabeça, preparando-se para retornar ao seu quarto, sem se dar ao trabalho de olhar para as expressões ao redor. Não podiam ser nada boas. Tornar-se aprendiz de mago fora sua escolha. Ele sabia que seu talento e aptidão não eram grandes. Portanto, mesmo que tivesse que suportar as dúvidas e o ridículo dos outros, Saul não desistiria. Ele estendeu a mão para abrir a porta, mas outra mão bateu no painel. Saul olhou para cima e viu o rosto destorcido de Duque. Shanqi, ele morreu por causa de um lixo como você? O peito do Duque arfava. Pessoas sem talento não têm o direito de aprender magia. Vá apodrecer e mofar nos aposentos dos servos, onde você pertence. Uma chama surgiu do coração de Saul, tão quente que parecia fumaça subindo em sua garganta. Saul de repente estendeu a mão esquerda. A mão branca e esquelética apertou com força a cabeça de Duque, como se estivesse agarrando uma bola de couro. Cabelo e pele, tudo afundou levemente sob a pressão do osso, até mesmo seu crânio começou a fazer sons de rachaduras quebradiças. Os palavrões do Duque se transformaram em um lamento. Sob a força enorme e irresistível de Saul, Duque foi gradualmente esmagado até os joelhos. Os que morrem são o verdadeiro lixo. Saul rosnou entre dentes. Ele olhou para a multidão no corredor, todos com expressões diferentes, e começou a apertar com mais força. Ai! Os gritos de Duque ficaram ainda mais agudos, como uma agulha perfurando o cérebro de todos. As pessoas não conseguiram evitar recuar, mas então uma mão pousou de repente no braço esquerdo de Saul. Saul, com os olhos vermelhos, virou a cabeça e viu que Kelly havia aparecido de alguma forma atrás dele. Ela olhou para ele com indiferença, como se Saul não estivesse matando alguém, mas apenas comendo uma refeição. Kelly levantou o livro de regras do aprendiz em sua mão e o acenou diante dos olhos de Saul. Regra 3. Aprendizes não podem matar uns aos outros. Os infratores serão esfolados. Se você realmente quer matá-lo, vamos fazer isso em algum lugar mais privado da próxima vez. Ela não baixou a voz, deixando que Saul e o Duque ajoelhado a ouvissem claramente. Talvez fosse o tom frio de Kelly, talvez a brisa suave do livro esvoaçante. Saul sentiu o fogo dentro de si se acalmar um pouco. Ele o soltou, observando Duque, com o rosto marcado por profundas marcas de dedos, rolar e rastejar para longe, em meio à multidão. Você tem razão. Saul encarou Duque, que fugia, e disse em voz alta, da próxima vez, em algum lugar tranquilo. Eu termino o serviço. Ele parou de encarar os olhares das pessoas ao seu redor, empurrou a porta e entrou no dormitório. Assim que ele se virou para fechar a porta, Kelly de repente se abaixou e deslizou por baixo do braço dele. O movimento de Saul parou por um instante, então ele fechou a porta lentamente. Você nem trouxe seus pertences? Kelly cruzou as mãos atrás das costas e deu uma volta pelo quarto de Saul. Saul não disse nada. Kelly voltou para a frente dele. Ambos eram adolescentes, mas ela parecia um pouco mais alta que Saul. Então como você trapaceou? Fingiu desmaiar e pulou a prova de mágica? Saul virou a cabeça. Kelly se virou para encará-lo. Sua aptidão mágica não é boa, né? Saul não perdeu a paciência com a única pessoa que estava ao seu lado. Apenas soltou um grunhido nasal. A aptidão mágica ruim é um pouco complicada. Você pode nem conseguir lançar alguns feitiços antes de se esgotar, disse Kelly, secamente. Mas sua aptidão mental ainda foi a mais forte entre todos os testados naquele dia. De repente, ela estendeu a mão direita em direção a Saul. Gênios devem caminhar lado a lado com outros gênios. Olá, sou Kelly, primeira colocada no teste de aptidão mágica. Saulo. Depois de uma pausa, Saul colocou sua mão direita na dela. Do nada, ele ganhou um amigo completamente inexplicável. Depois que Kelly saiu, Saul sentou-se à mesa, relembrando aquela cena dramática de antes e não conseguiu evitar um sorriso no canto da boca. Mas ele se acalmou rapidamente. Ao contrário de Kelly, que ainda ostentava o título de gênio, sua reputação de trapaceiro provavelmente se espalharia por todo lugar. Mas Saul não tinha tempo para se preocupar com a opinião dos outros. Para se tornar um aprendiz, ele estava agora enredado em um mistério que nem ele conseguia compreender completamente. Aquela raiva anterior, mais do que qualquer coisa, vinha do medo de Cid. Agora que a racionalidade havia retornado, Saul arrancou uma página do seu caderno e começou a escrever nomes. Marrom, Cido, Concha, Kelly, Duque. Brown estava de olho nele desde o início. Parecia que alguém estava manipulando os bastidores. Ao lado do nome de Brown, Saul escreveu, inimigo. Cid nutria uma profunda hostilidade por Saul. Saul chegou a suspeitar que Cid pudesse ser o responsável por Brown. O livro de capa dura havia avisado Saul. Cid tentaria matá-lo após o teste de aptidão mágica. E hoje Cid o bloqueou na porta e espalhou a notícia de sua suposta trapaça. Ao lado do nome de Cid, Saul escreveu, inimigo juramentado. Infelizmente, esse inimigo jurado não era alguém com quem Saul tivesse como lutar, ainda não. Felizmente, agora que ele era um aprendiz de mago, o outro lado provavelmente também não poderia atacá-lo abertamente. A seguir, Concha. Saul leu suavemente o nome daquele que havia mudado seu destino. Ao lado do nome de Concha, ele desenhou um ponto de interrogação. A aparência assustadora de Concha e seus métodos misteriosos deixaram Saul profundamente cauteloso. Ele ainda não tinha ideia do que ela queria dele. Tão fraco, tudo o que ele conseguia fazer era dar um passo de cada vez. Ele pulou o nome de Kelly e foi para o final.
Duque. Mesmo depois de desabafar antes, só de ver esse nome ele ainda ficava irritado. Ele levantou a caneta e rapidamente rabiscou ao lado dela. Idiota? Toque, toque, toque. Uma batida na porta o interrompeu. Saul amassou o papel e o enfiou no bolso. Ele abriu a porta. Uma linda garota de 17 ou 18 anos estava diante dele, vestida com um traje de empregada extremamente revelador. Costas arqueadas, peito estufado, ela empurrava um carrinho numa pose que deixaria qualquer garoto louco. Empilhados no carrinho estavam pilhas de livros, materiais escolares, itens essenciais para a vida, com metade da altura de uma pessoa. Ela baixou a cabeça e sorriu docemente para Saul, seu ângulo perfeito. Boa tarde, mestre Saul. Estes são os livros e ferramentas que você precisará para seus estudos. Gostaria que eu o ajudasse a colocá-los aqui? Saul segurou a alça da carroça. Não precisa. Obrigado. A criada fez uma reverência profunda, seu peito quase roçando o nariz de Saul. O mestre gostaria que eu fornecesse quaisquer outros serviços? Capítulo 10. Saul olhou para a criada, incrédulo. Ele tinha apenas 12 anos. Arrastando o carrinho pesado para dentro do quarto, Saul bateu a porta bem na frente da empregada com um estrondo. A empregada se endireitou, fazendo beicinho de desgosto. Nesse momento, passou outra empregada empurrando um carrinho vazio, encarregada de entregar livros no quarto 603. Ela olhou para a jovem empregada parada do lado de fora da porta, de mãos vazias, e perguntou, um pouco surpresa: ele não deixou você entrar? Está tudo bem. A empregada enganchou o dedo indicador sob a gola. Ele estalou contra sua pele com um leve tremor no peito. Ele vai querer. Sem saber que alguém do lado de fora da porta já o havia marcado como presa, Saul estava alegremente folheando cada livro, um por um. Cada uma delas era grossa. Algumas informações detalhadas sobre a flora, fauna e minerais mágicos deste mundo. Alguns descreveram características e lendas de fantasmas e monstros comuns. Alguns pareciam livros didáticos de línguas estrangeiras, mas o conteúdo era tão complicado e difícil quanto um dicionário inglês-chinês. Havia também livros ilustrados, mas as ilustrações eram sinistras e grotescas. Olhar para eles por muito tempo podia causar tontura. Depois de folhear cada livro, Saul se virou para inspecionar os itens cobertos de veludo preto. Havia uma bola de cristal que ele já tinha visto antes, não preta, mas transparente. Havia um conjunto de cristais transparentes ou talvez vidro, tubos de ensaio e beckers, junto com um pequeno cadinho. Havia também uma grande caixa de madeira, dividida em mais de uma dúzia de compartimentos contendo vários itens. Alguns conjuntos de roupas e um distintivo de aprendiz de primeira classe. Todos esses itens estavam listados no manual do aprendiz. Saul os conferiu um por um com o manual em mãos, finalmente conseguindo identificar tudo. Ele prendeu o distintivo de aprendiz em seu casaco e passou os dedos delicadamente sobre a gravação ligeiramente áspera. Pensando na primeira aula pública de amanhã, Saul pegou o livro Wizard Language, a Introduction to No Script. Sentou-se novamente à longa mesa e começou a analisar o material. Afinal, em sua vida passada ele havia sobrevivido ao Gaokao, um teste difícil na China, era muito bom em memorização forçada e em se afogar em questões práticas. Não havia janelas na sala de um aprendiz de primeira classe. Ele não conseguia ver o mundo exterior. Tinha que confiar na ampulheta azul pendurada acima para ver as horas. Grãos azuis de areia escorriam um a um. Acompanhados pelo som de páginas sendo viradas e de uma caneta, o mundo inteiro ficou em silêncio. Ele comeu distraidamente o almoço e o jantar entregues pela empregada. Quando Saul olhou para cima novamente para verificar as horas, já era meia-noite. As aulas começariam amanhã. Ele não podia se dar ao luxo de ficar acordado até tarde e gastar toda a energia. Saul se espreguiçou, seus músculos gemendo de dor, mas mentalmente ele ainda se sentia alerta, sem nenhum sinal de fadiga ou sonolência. Depois de fazer o teste de aptidão mental, ele notou uma clara melhora em sua resistência. Era como se algo dentro dele tivesse sido aberto. Quando ele ainda era um servo, ele tinha que trabalhar até meia-noite e ser acordado às 4 da manhã para começar de novo. Ele sempre sentia que não dormia o suficiente. Agora que ele era um aprendiz e finalmente tinha tempo para descansar, ele não se sentia nem um pouco cansado. É só a minha imaginação? Sinto que minha capacidade mental está muito mais forte do que antes. Ainda inseguro sobre sua condição, Saul decidiu perguntar ao seu mentor sobre isso no dia seguinte. Ele se lavou rapidamente, caminhou até a parede e diminuiu a intensidade da luz da vela para o mínimo. Seja em uma sala ou corredor, o brilho das velas pode ser ajustado, mas elas nunca devem ser apagadas. Até os criados sabiam disso. Era o tipo de coisa que poderia salvar sua vida. Deitado na cama, Saul sentiu uma onda de excitação. A cama tinha cerca de 1,5 metro de largura, muito mais espaçosa e confortável do que o beliche compartilhado onde ele costumava dormir. Saul esticou todos os membros, tentando ocupar cada centímetro da cama. Mas ele ainda era pequeno e magro, havia até espaço suficiente para deitar de lado. Depois de ficar deitado e esparramado por um tempo, sem conseguir dormir, ele se enrolou como uma bolinha e se enrolou no cobertor com força. Só então sentiu uma estranha sensação de conforto. Desta vez, ele adormeceu rapidamente. Às 4h15, o relógio biológico de Saul forçou seus olhos a abrirem. Ele se sentou e bocejou. Uma lufada de ar fresco entrou em seus pulmões e barriga, acordando-o imediatamente. A luz da vela brilhou mais uma vez. Saul retornou à longa mesa.
Quando estava prestes a abrir um livro, algo se agitou em seu coração. Ele caminhou até a porta, abriu-a e espiou lá fora. Seu quarto era o 604, perto do fim do corredor, com vista para o caminho inclinado que conectava os andares. Poucos momentos depois, ele ouviu passos fracos. Na penumbra, um menino apareceu, lutando para empurrar uma carroça morro acima. Era o Brown? Os olhos de Saul se arregalaram. Ele sentiu uma onda de ânsia de fazer algo, mas rapidamente a conteve. Embora ele tivesse se tornado um aprendiz, sua força real não havia mudado desde o dia anterior. Ele fechou a porta novamente e sentou-se novamente à mesa. Lembro que o Brown acabou de fazer o turno da meia-noite há alguns dias. Por que ele está fazendo isso de novo? É porque me tornei aprendiz. Embora o método de Saul para passar no teste fosse um pouco incomum e já tivesse se tornado conhecido entre muitos aprendizes, os servos provavelmente não se importavam. Sabiam apenas que Saul havia se transformado de um mero servo em um aprendiz poderoso e aterrorizante. O que significava que Brown, o responsável pelo bullying, provavelmente ficaria preso às tarefas da meia-noite por um longo tempo. Saul queria perguntar quem havia ordenado que Brown o matasse, mas agora não era o momento. Primeiro, ele não tinha a capacidade de extrair a verdade. Segundo, isso só alertaria o inimigo. Ele se virou para olhar o livro de capa dura em seu ombro esquerdo, estendendo a mão para tocar o objeto que havia salvado sua vida, mas seus dedos passaram pelo ar, sem agarrar nada. Talvez somente depois que eu me tornar um verdadeiro mago eu esteja qualificado para entender o segredo deste livro. A ameaça de morte não havia desaparecido depois de se tornar aprendiz. Na verdade, a sombra sobre ele só se tornará mais pesada. Saul ainda não tinha ideia do tipo de vórtice sinistro em que havia sido arrastado. Então, ele se afundou no oceano do conhecimento mais uma vez. Somente estudar incansavelmente poderia lhe trazer paz de espírito. Uma batida educada na porta interrompeu seu foco. Lá fora estava Kelly. Havia leves olheiras sob seus olhos. Ela provavelmente também tinha ficado acordada até tarde estudando. Hora da aula. Quer comparar as anotações da noite passada, disse Kelly sem rodeios. Talvez fosse isso que eles queriam dizer com um gênio deve caminhar ao lado de outros gênios. Saul olhou para o relógio e percebeu que era quase hora da aula. Era ainda mais tarde do que ele esperava. Ele rapidamente pegou seus livros, papel e caneta e saiu correndo pela porta. Essa ampulheta pode ser configurada para dar lembretes. Está explicado no manual do aprendiz. Saul instintivamente fez um gesto de ok, mas Kelly não entendeu. Os dois caminharam rapidamente em direção à Torre Leste, conversando enquanto caminhavam. Quanto tempo você leu ontem? Só consegui ler 2 horas antes de minha cabeça ficar turva. Não consegui mais me concentrar e tive que fechar os olhos para descansar, disse Kelly baixinho. O coração de Saul disparou, e ele não disse a verdade. Talvez 3 ou 4 horas seguidas, depois fiz uma pausa. Na verdade, ele até fazia suas refeições com um livro na mão. Só quando se deitava para dormir é que descansava de verdade. Ele havia dormido apenas 4 horas e agora se sentia completamente energizado. Mesmo assim, Kelly olhou para ele com os olhos arregalados e incrédulo por um longo tempo. Sua resistência mental é realmente insana. Não é de se admirar que você tenha conseguido ficar olhando para aquele boneco por tanto tempo, disse ela com um toque de inveja, olhando para o livro em sua mão. Se eu também conseguisse ler por tanto tempo. Enquanto conversavam, eles chegaram à grande sala de aula no 10º andar. Já estava lotado de pessoas, muitas das quais claramente não faziam parte do novo grupo de aprendizes. Somente a primeira fileira e um assento no canto traseiro ainda tinham vagas. Todos os outros lugares estavam ocupados. Saul hesitou entre manter a descrição e se destacar, mas Kelly já havia caminhado orgulhosamente para a primeira fila. Ao ver Saul ficando para trás, ela olhou para trás e levantou o queixo para ele. Vamos lá, você não pode mais ficar na descrição.